Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Vou continuar com a leitura, então, do livro Dieta Espiritual. E a gente parou na última leitura numa pesquisa de um psicólogo, né, em que estava fazendo estudos sobre a insônia. E aí fizeram uma atividade de relaxamento. E a teoria inicial deles é que era por conta de agitação e não por conta de preocupações, né? Achava que era uma coisa mais física e biológica, nem tanto mental, né? Então, eles descobriram que ao relaxar, eles cortavam o circuito de pensamentos, de preocupações, e por isso a pessoa conseguia descansar, né? Dormir. Então, foi essa leitura anterior que a gente fez. E agora eu vou trazer uma outra experiência que eles fizeram, não necessariamente eles, né? Mas está escrito aqui na sequência, que é a experiência do urso polar. Diz que em 1987, Daniel Wegener, falecido psicólogo da Universidade de Harvard, realizou com sua equipe um estudo sobre a capacidade da mente de suprimir pensamentos indesejados. No experimento, pediu aos seus voluntários que não pensassem em um urso polar. Não sei se vocês já fizeram aquela experiência de fechar os olhos, respirar fundo, e a gente começa a meditação entre aspas, né? De não pense no elefante rosa. A primeira coisa que você pensa é exatamente um elefante rosa, né? Então, basicamente, é a mesma coisa. Então, no experimento, pediu aos voluntários que não pensassem no urso polar. Cada participante ficava sozinho numa sala, com microfone e uma campainha, e devia falar sobre qualquer assunto. De tanto em tanto tempo, alguém interrompia o monólogo, né, da pessoa falando lá no microfone, para pedir que o voluntário não pensasse em um urso polar. Antes de entrar na sala, os participantes haviam sido instruídos a tocar a campainha sempre que pensassem em um urso polar. Então a pessoa ficava lá falando, né? Ela era instruída a entrar na sala, ficar falando de qualquer coisa e não pensar no urso polar. Então ela pegava o microfone, falava. E toda vez que pensasse no urso polar era para bater a campainha. E aí, de tempos em tempos, alguém interrompia essa fala da pessoa que estava ali na sala para falar para ela não pensar no urso polar. Em média, então, cada voluntário tocou essa campainha 6 vezes nos 5 primeiros minutos após a ordem, né? Então, cada uma das pessoas que entrou na sala tocou a campainha 6 vezes, né? Pensou no urso polar 6 vezes nos primeiros minutos depois que a ordem de não pensar no urso polar foi dada, né? Wegener concluiu que o principal problema da ordem de não pensar é que, quando tentamos evitar algo conscientemente, a ideia continua na mente e assim continuamos ruminando as mesmas preocupações. Wayne Dyer, autor de Seus Pontos Fracos, analisa do seguinte modo esse problema tão comum. Na nossa cultura, a preocupação é endêmica. Vamos procurar aqui endêmica. Faz referência à doença infecciosa que afeta significativamente uma certa região ou população, né? Então, um grupo, né? Na nossa cultura, a preocupação é endêmica. Quase todo mundo perde uma quantidade incrível de momentos enquanto se preocupa com o futuro, né? Então a gente deixa de viver muita coisa no momento presente por conta das preocupações que são preocupações. A gente não está se ocupando, a gente não está agindo, a gente está se preocupando, né? A gente está pensando no futuro que nem aconteceu ainda e não é o momento de agora. Então, por não viver o momento de agora pensando no que poderia ser, ou pode vir a acontecer, a gente deixa de viver muita coisa. E tudo isso não serve para nada. Nem um só momento de preocupação vai melhorar a situação. E o pior, é bem possível que essa preocupação atrapalhe o seu desempenho no momento presente.
No entanto, não devemos usar a dieta para eliminar a preocupação só no trabalho ou no âmbito da saúde. Ou seja, né, essa técnica que ele está usando no livro, da gente eliminar a preocupação, não deve ser usado só no trabalho ou só na saúde. Né? Que nem o trabalho foi o exemplo da história que ele deu, e da saúde em relação à questão da insônia, né, do estudo que ele trouxe. No entanto, não devemos usar a dieta para eliminar a preocupação só no trabalho ou no âmbito da saúde, fonte de contínua ansiedade que pode nos tornar hipocondríacos crônicos. Ela também é muito comum no campo sentimental e pode gerar ideias equivocadas, como estas mencionadas por Wayne Dyer. Dizem que, se você ama uma pessoa, deve se preocupar com ela. Você ouve frases como: claro que estou preocupado com ela, isso é normal quando se ama alguém. Ou então: não posso deixar de me preocupar, porque amo você. Assim, ao morrer de preocupação, você dá provas do seu amor. Só que, no entanto, demonstrar amor não tem nada a ver com esse sentimento de pânico causado pela preocupação. Então, acho que vale aí essas observações, né, de ajustes em relação a como a gente lida com os nossos relacionamentos, a ajustar essa questão da preocupação, porque muitas vezes a preocupação tira nosso sono, tira nossa vivência, experiência, né, do momento de agora, que é tudo que a gente tem, por pensar coisas que muitas vezes nem vai acontecer, né, e se for acontecer, a gente tá sofrendo duas vezes. E não é uma coisa saudável, né? Porque a gente não tá ajudando ninguém, a nossa preocupação não resolve problema nenhum, ficar preocupada não resolve o problema que a gente tá pensando. E, né, esse tipo de preocupação, né, excessiva e intensa, e acho que é importante a gente não ficar, talvez, nesse sentido de contato com certas coisas da nossa sociedade que ajuda a gente a ficar hipocondríaco, né? Entre aspas, aí nesse sentido de ser muito contaminado, né? Porque aí a gente fica calma, a gente ouve alguém falar alguma coisa, a gente fica preocupada. A gente fica calma, a gente corta aquele ciclo vicioso de preocupação na cabeça. Aí alguém fala alguma outra coisa, a gente fica preocupada. E aí o ciclo se renova, né? A gente não consegue viver o momento de agora. A gente tá sempre pensando, mas e o que, né? Será que vai acontecer? Então, tem essa questão também da gente entender por outros estudos meus e práticas e realmente aplicar e ver que funciona, e a gente evitar a palavra não no meio das coisas que a gente está querendo mudar e parar de pensar e parar de fazer, e também tirar o que a gente está querendo mudar, né, da nossa cabeça. Porque, por exemplo, ao invés de falar eu não vou comer mais batata frita, pensando em alimentação saudável aí, né? Ao invés de falar não vou mais comer batata frita, você troca por vou comer mais salada e verduras e coisas cozidas, batata cozida, vai. Então, trocar, né, o objeto, né, que tá aí te causando ansiedades e preocupações e trocar por outras palavras e jeitos de falar que não vão te lembrar o que está te causando ansiedade e preocupação, né? Ao invés de falar eu não vou ficar mais nervosa, a gente pensa eu vou ficar cada vez mais calma, vou ficar mais tranquila, entende? Trocar aí toda essa questão também de não pensar na frase negativa, né? Usando a palavra não, porque a palavra não ela não é reconhecida, né? Nem pela energia do universo na hora que a gente pede as coisas, quanto pelo provavelmente nosso subconsciente, né? De que é absorvido como se a gente estivesse lá enfatizando aquela energia toda que a gente está emanando, né? Em relação àquela coisa que a gente está pensando. Por exemplo, não vou mais pensar na tartaruga, né? Mas aí, tipo, a primeira coisa que você pensa é na tartaruga. Né? Você está jogando a informação
E é essa informação toda que vem, não vem separado o não e a tartaruga, tipo, não é para pensar na tartaruga, vai tudo junto, misturado para sua cabeça, né? E você pode perceber isso também em relação a coisas que você fala, e acho que é importante você encerrar com a coisa que você tá querendo que entre em você, né? Porque é a última coisa que você vai lembrar muito mais enfaticamente, né? Então, sei lá, quando você for criar uma frase de coisas que você quer desenvolver, deixa as últimas palavras mais importantes, né? Para você lembrar e enfatizar o que você está querendo desenvolver, o que você está querendo promover para você, né? E na sua vida. Que mais em relação a esse estudo? Então, acho que é importante também a gente conscientizar, né, que a preocupação ela não vai resolver nenhum problema, não vai melhorar a situação. Então, é importante que a gente tome a nossa atenção de volta para o momento presente, para a gente conseguir pensar o que a gente pode fazer então para essa preocupação sumir, para a gente resolver a situação, quais soluções, quais as alternativas para a gente resolver isso, o que eu posso fazer por isso que está acontecendo, ou isso que está me preocupando, isso que me gera preocupação, né? Porque se não é algo que você pode fazer, não é da sua responsabilidade, não tem que você possa fazer para resolver. É ruim muitas vezes, a gente se sente impotente muitas vezes, mas aí a gente às vezes fica muito ansiosa e muito preocupada com coisas que não vai adiantar nada. A gente não a gente tem limitações e aceitar isso é importante para a gente viver com mais leveza, né? Para a gente viver de modo mais consciente e mais saudável, né? Para a gente realmente conseguir, dentro do que a gente tem de limitação, dentro do que a gente tem de possibilidade, a gente agir da melhor forma possível, não só para a gente, mas para os outros também. Mas a gente tem essas limitações, aceitar isso é importante, tá? Senão a gente só fica sofrendo, a gente não ajuda o outro, a gente não se ajuda, a gente fica mal, e aí quando a gente fica mal, a gente não consegue ajudar mais, e aí vira essa bola de neve, né? E tomar cuidado, né, com essa visão e modo de se relacionar que a gente tem, de relacionar a preocupação com amor, e aquela preocupação que a gente às vezes para a gente não dorme bem, a gente já não come direito, a gente fica triste, a gente não vive praticamente por conta dessas preocupações, né? Quem nunca? Então, assim, é importante entender isso e que não vale só para relacionamento amoroso, tá, gente? Vale também para relacionamento, para família, para amizades, para qualquer tipo de relacionamento. Então, acho que é importante a gente entender, né, que demonstrar o nosso amor não tem nada a ver com sentimento de pânico, de medo, né, em excesso aí, causado pela preocupação. Isso só faz mal pra gente, isso só faz mal às vezes até pro outro, né? Porque a gente não tá passando coisa boa quando a gente tá desesperado, porque o outro já tá preocupado, a gente vai e piora tudo com o nosso pânico. Eu já fiz isso muitas vezes, né? Quem nunca também? Então, acho que vale muito essa observação e aos poucos, né, gente, a gente se conscientizar e ajustando isso, entendendo quando que a gente está ajudando, quando que a gente está atrapalhando, o que que a gente pode fazer de fato. Às vezes o que a gente pode fazer é se afastar, né? A gente silenciar, a gente ficar quietinho no nosso campo, deixar as coisas se resolverem, deixar as pessoas irem buscar as soluções delas com outras pessoas, às vezes não é a gente que vai conseguir ajudar, né? Enfim, acho que tá bom por hoje, né? Essas reflexões. Então, no próximo vídeo a gente continua com a leitura. Gratidão pela presença, espero que possa ter trazido algum tipo de reflexão útil para você e para sua vida. E é isso.